Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Denis Melo, eu sou médico geriatra, trabalho há mais de 20 anos com envelhecimento e cuidando das pessoas que estão querendo envelhecer bem. Eu estou aqui, eu criei esse canal no YouTube para a gente conversar sobre temas ligados à questão do envelhecimento e do envelhecer bem. E no vídeo de hoje eu vou falar como envelhecer bem. Você agora chega, já curte, compartilha e se inscreva no nosso canal, porque esse conteúdo daqui a gente quer que as pessoas engajem e que chegue a muita gente e que tem o potencial de ajudar muitas pessoas. Então vai lá, dá a sua curtida e se inscreve aqui no canal. Então, para a gente falar de envelhecimento, a gente tem que pensar que existem determinantes de envelhecer bem. E a primeira coisa que a gente tem que fazer, gente, é quando você encontrar alguém mais velho, saudável, ativo, pergunte a ele como é que você chegou tão bem na sua idade. Eu acho que isso é um aspecto muito importante, porque o segredo está em quem viveu. Claro que há questões ligadas a populações, né? Populações que vivem bem, que envelhecem bem. Quando a gente pensa em envelhecer bem, o maior medo das pessoas ao envelhecer é o medo de depender de outras pessoas. As pessoas em geral não têm medo da morte, né? As pessoas têm medo de depender de outras pessoas. Então, envelhecer bem significa ser independente, ser autônomo, conduzir sua vida de forma plena, né? Participando socialmente, aprendendo coisas novas sempre. Isso é envelhecer bem. Aí quando a gente pensa, quais são esses determinantes? O que é que faz uma pessoa viver bem? A gente pode pensar, não, aquilo é uma genética privilegiada. E não é bem assim. O papel da genética em vários estudos de acompanhamento de longo prazo está relacionado mais à questão ligada a genes protetores, sem dúvida nenhuma, principalmente as pessoas que se tornam centenárias, as pessoas que vivem mais de 100 anos, elas se chamam os fugitivos ou escapadores, elas escapam de doenças. Então, doenças como diabetes, hipertensão, doenças crônicas, não acometem esses idosos que são os fugitivos, e esses idosos representam somente menos de 10% da população, porque a grande maioria das pessoas, até os seus 80 anos, vão ter alguma doença crônica, como diabetes e hipertensão. E é interessante que essas doenças, muito mais do que ligadas à genética, elas estão ligadas ao quê? Ao estilo de vida. Então, percebam que envelhecer bem está ligado às vezes em determinados estudos, até 90% atrelada ao modo como você leva a sua vida. E quando a gente pensa o modo como a gente leva a vida da gente, a gente tem que pensar em alguns capitais. Então, que capitais são esses? O capital saúde. E o capital saúde está ligado ao quê? A uma boa alimentação, está ligada ao nível de atividade que você tem, quer dizer, evitar um comportamento sedentário, está ligado também à questão do cuidado que você tem em assistência médica, em fazer a parte preventiva, então procurar seu médico para tentar fazer diagnóstico precoce de doenças. Então esses três aspectos, alimentação, nível de atividade física e a questão preventiva, estão ligados ao capital saúde. E uma coisa, evitar substâncias nocivas, né, como o cigarro, o excesso de álcool. Então, essa coisa de você não se expor a coisas tóxicas do seu ambiente. Hoje em dia a gente está vendo uma população jovem, né, se expondo a drogas, ao vape, que é esse cigarro eletrônico. Isso, o mal que faz, e isso é um grande determinante de um possível envelhecimento nocivo, com doença pulmonar, com risco de câncer no futuro. E claro, além dessas questões, sempre o cuidado médico preventivo para diagnóstico precoce de uma série de doenças. Então, se eu faço, né, minha medição da glicose depois dos meus 30, 40 anos regularmente, eu tenho o potencial de detectar diabetes no princípio. E quando eu detecto uma doença como diabetes no início dela, eu tenho o potencial de controlar e evitar o dano que o diabetes faz de trazer um envelhecimento ruim. Porque quando a doença crônica ela é tratada, ela tem grande sucesso de ser resolvida e de ter controle e de fazer com que a pessoa tenha um envelhecimento saudável. Aí você tem outro capital, gente, que é um capital que não depende muito da gente, isso depende muito da sorte do indivíduo, que é o capital financeiro. Então, se você tiver a sorte de nascer numa família rica, claro, as pessoas que têm uma condição financeira melhor, em geral, envelhecem melhor. Mas a gente tem que pensar, inclusive, para a gente, quando chegar na nossa velhice, ter esse capital financeiro formado e a gente trabalhar no curso de vida
para otimizar e equilibrar-se financeiramente, evidentemente evitando dívidas, para chegar. Mas, claro, esse capital financeiro é uma coisa muito desigual, principalmente na sociedade que a gente vive. O outro capital é muito importante, que é o capital social. É o que você desenvolve de relação interpessoal, tanto no núcleo familiar como no núcleo de amigos. Então, a capacidade de envelhecer bem também está ligada a esse suporte de interação social, de você ter contatos, ter pessoas que você possa contar, inclusive se eu envelhecer, mesmo que eu tenha uma dificuldade, eu vou ter alguém para me ajudar na velhice, se eu tiver criado um capital social no meu curso de vida. Uma coisa interessante para a gente entender um pouquinho do envelhecimento bem-sucedido, quando eu falo para vocês que é interessante perguntar a quem envelhece muito tempo e perguntar para ela qual o segredo da velhice. E fizeram estudos aí sobre pessoas que chegam aos 100 anos. E existem 3 tipos de pessoas que chegam aos 100 anos. A primeira delas são os sobreviventes. Essas pessoas sobreviventes é porque elas tiveram doenças crônicas antes dos 80 anos. Elas chegaram aos 100 anos mesmo sendo diabéticas, mesmo sendo hipertensas, mesmo tendo doenças crônicas. Então, esses são os famosos centenários sobreviventes. Eles sobreviveram a uma doença crônica. E eles representam em torno de 45%, ou seja, a maioria dos idosos que chegam a 100 anos têm doenças crônicas e conviveram com essas doenças crônicas. Existe outro grupo de idosos, de centenários, que são os centenários retardatários, ou seja, eles retardaram o aparecimento de doenças. E essas doenças só apareceram para ele depois dos 80 anos. E eles conseguiram controlar bem essa doença dos 80 aos 100 e atingiram os 100 anos. E o grupo que é raro, gente, que é uns 5 a 10% somente, são os escapadores ou fugitivos, que são aquelas pessoas que chegam aos 100 anos sem nenhuma doença. Esses sim são os centenários, os idosos que têm uma genética privilegiada. O restante, que é a grande maioria, tiveram que sobreviver a doenças e lidar com as doenças no dia a dia. E o que é que determina, então, que essas pessoas, mesmo sem uma genética boa, se deram bem? Justamente porque elas trabalharam esses capitais relacionados ao envelhecimento. Elas tiveram um capital saúde, um estilo de vida no dia a dia bom, tentando se alimentar bem, elas tinham um estilo de vida ativo, se movimentavam bastante, elas evitavam hábitos nocivos em geral, que esses são os determinantes. E muitas delas tinham um aspecto de se cuidar, fazer a parte preventiva. Em geral, essas pessoas também que sobrevivem, chegam aos 100 anos, elas têm o aspecto emocional é muito importante. Então, esse capital emocional, que é o que eu quero falar agora. Eu quero falar um pouco agora sobre o capital emocional, que é aquela capacidade que você tem de lidar com os estressores da vida, de uma forma resiliente, ou seja, você vai não ter uma atitude reativa, neurótica, estressada. Eu sei que no mundo de hoje é extremamente difícil a gente não reagir ao mundo, mas a gente tem que se trabalhar e normalmente uma pessoa centenária, ela passou por muitas coisas, por muitas perdas, A pessoa que está envelhecendo está perdendo um parente, perdendo um amigo e a capacidade que ela tem de lidar com aquela perda, justamente esse capital emocional, faz toda a diferença e faz com que ela sobreviva e sobreviva bem com saúde. Então, gente, concluindo nosso vídeo aqui, envelhecer bem depende de muita coisa, como vocês viram. A genética é só um ponto dentro de uma série de fatores e o que mais importa são o quê? São os hábitos, é o meu engajamento com a vida, é a minha atitude física, a minha atitude mental, o meu hábito alimentar, a minha questão da relação interpessoal. São vários capitais que interferem, algum deles não depende tanto da gente, que é a questão financeira, mas eu acho que a gente deve pensar. Então, por isso chama capitais, que eu vou ter que construir e me capitalizar. E cada capital desse vai ser trabalhado e desenvolvido aqui nos próximos vídeos. Então, convido vocês a compartilhar esse vídeo que a gente trabalhou hoje e não esqueça de dar o like e se inscrever aqui no canal, tá bom? Um grande abraço, fiquem em paz.